Fala, galera! Aqui quem fala é a Thaís. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Pablo. E eu sou o Gabriel. E esse é o novo podcast dos Jovens Adebra São Bernardo do Campo. Um lugar onde a gente vai compartilhar um pouco da nossa caminhada com Deus e como isso influencia na nossa vida. Sim, e hoje a gente pensou em trazer um tema muito especial. E fala pra mim um pouquinho mais desse tema aí, Gui. A gente vai falar sobre ação social. A gente vai falar sobre levar a igreja para fora das quatro paredes. Pregar não só com palavras, mas com ações, né? E vamos falar sobre esse tema, pois está bem fresco na nossa memória, né? No último dia 16 de agosto, nós vemos um momento de não só falar um pouco mais sobre Jesus e fazer os atos dele, como levamos alimentos, cobertores e um pouco de acolhimento para pessoas em situação de rua, principalmente. Estamos vivendo esse momento de não só pensar e não só falar, mas também nesse sentido de fazer. Às vezes é interessante que nós pensamos em orar pelo próximo, mas também precisamos fazer pelo próximo. Uhum. E o que seria, tipo assim, pra gente começar esse debate, o que seria ação social? Como que a gente pode definir? Guilherme vai falar. Um ato de amor ao próximo, né? Pregar o ID, não só... Como que eu posso dizer? Geralmente a gente tende a pregar... Como que eu posso dizer isso? Pregar, mas sem querer necessariamente pregar, só demonstrar amor. É um ato de amor. Você tá pregando sem necessariamente falar de uma Bíblia e falar... Só os atos valem mais que as palavras. Tem aquela frase, né, que se preciso for, use palavras, mas com todo o seu ser você pregue, né? Exatamente. É isso, é demonstrar um amor para aquelas pessoas que muitas vezes estão escanteadas, né? São expulsas da sociedade, o governo não liga, muitas vezes a gente mesmo passa por eles. Sim. E acaba... Se aquela frase, a ignorância é uma benção, a gente acaba ignorando eles. Sim. Como se a gente esquecesse o que tem de errado no mundo e só... eles estão ali, mas não tem problema. E é interessante que a gente abre os olhos. Nós, pelo que nós acreditamos, e obviamente a Bíblia ser o nosso meio, o norte ali, não só para conhecer a Deus, mas entender o caminho, qual a palavra sempre caminhou, a gente vai ver isso, que naquela época pessoas eram, obviamente por outros motivos, né? Pessoas com doenças, pessoas que eram acometidas como algo tido como impuro, entre aspas, eram afastadas da sociedade e Jesus, praticamente as suas curas foram voltadas a essas pessoas, não apenas para a multidão. E isso para nós como igreja é interessante, porque nós somos acostumados a olhar para a multidão, que é quem nos segue, quem vem até nós, mas não quem essa multidão afastou para fora da sociedade. E isso é interessante também, que nós estamos fazendo um caminho, como cristãos, seguindo um caminho de Cristo, né? E é um mandamento, né? Na verdade... A gente fala de fazer ação social, mas o ato de fazer ação social é justamente fazer isso, amar o próximo, né? E é um mandamento que Jesus deixou pra gente, né? O segundo. Verdade. Amar o próximo como a ti mesmo, né? E é aquela questão que muitas vezes a gente fica muito preso dentro da igreja e se preocupa em fazer as obras que tem ali pra fazer dentro da igreja e esquece que um dos principais mandamentos que Jesus deixou pra gente quando ele veio foi... de espalhar o evangelho. Sim. Ir para fora, né? Sim. Alcançar todas as pessoas. E muita gente esquece isso. A gente fica ali preso entre a gente, só conversando entre a gente, falando sobre a gente esquece que temos que ir para fora, pregar o evangelho, falar... Demonstrar o amor, demonstrar quem é a essência de Jesus para as pessoas, né? Que isso atrai elas, de verdade. E outra coisa, pessoal, não é que a gente está falando que você deve não fazer parte ou se dedicar nas coisas da igreja. Pelo contrário. É o a mais, né? Nós temos que entender que a vida não é só dentro de um contexto. A vida, ela é um completo. Às vezes nós temos o costume, eu vi um pastor falar isso uma vez que achei até engraçado, que ele fala que às vezes o cristão ele tem o costume de achar que nós vivemos num mundo paralelo. É como se fosse um multiverso. Eu sou um cristão que vive no mundo, isso é uma verdade. Mas eu sou cristão dentro deste mundo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é aquela coisa, a gente tem que viver a vida com Cristo incompleto. Então não quer dizer que você tem que se afastar da igreja ou fazer menos da sua igreja. Você tem que fazer ambas as coisas. Vale lembrar porque às vezes, né? É aquela ideia de ser cristão full time, né? Tipo, a gente é uma árvore e a gente tem que produzir frutos. Sim. Porque se a gente foi alcançado por Cristo, a gente tem que produzir os frutos e ser semelhante a Cristo. Não tem como desassociar uma coisa da outra, né? É verdade. E aí, e por que a gente deve fazer a ação social? Nesse sentido de, tipo, o que deve nos mover, o que nós devemos pensar, por onde a gente deve começar, tipo... O porquê é porque são boas novas, né? São boas... A gente vai cair nisso, é espalhar as boas novas. Boas notícias, elas são boas, né? Coisa boa, ela tem que ser compartilhada. Mano, tipo assim, eu vou falar gíria, beleza? Tá muito sério. Eu recebi uma notícia boa.
caramba, eu não quero guardar só pra mim, eu quero espalhar pros outros. É isso, eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Eu quero espalhar pros outros. Cara, Gabriel, você tem que saber disso, mano. É um cara que morreu na cruz, perdoou os meus pecados e me salvou, cara. São boas novas, então é a gente espalhar. Basicamente é isso. O começo é isso, é espalhar. As boas novas foram feitas pra espalhar. Espalha o vídeo aí, beleza? Faz a boa aí. E é doido que, se você olhar, em muitos dos seus momentos, Jesus, a verdade, a propagação do evangelho da pessoa que seguia ele foi assim. Desculpa, agora eu esqueci. A mulher do poço, como que é o nome dela? Samaritana. A Samaritana. Desculpa, gente. A mulher do poço. A Samaritana. Aí bom que quebra o clima. A Samaritana, ela foi assim, né? Jesus pega e fala pra ela, revela a vida dela, revela a fonte da vida. E quando ela corre, a palavra fala, quando ela corre pra cidade, ela sai espalhando aquilo. Quando Jesus, ele cura o paralítico, o que ele faz? Pega a sua cama e vai. Por quê? Porque ele vai mostrar, ó, Jesus me alcançou com isso aqui. Exatamente. Então, e fora que foi já até comentado aqui, a gente tem que entender que não é um pedido de Jesus, olha, se der às vezes, por favor, fale sobre o que você viveu comigo. Não. Vá e faça. Mude-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, vai e fala do que você encontrou. E os discípulos mostram isso, né? Depois do Pentecostes ali, quando nós lemos em Atos 2, a primeira coisa que eles fazem quando eles vão ao templo, que ele vê aquele homem também, que era coxo na frente do templo, que eles falam, olha, eu não tenho muita coisa, né? Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho uma multidão aqui para tirar foto com você e postar, mas aquilo que eu tenho é o que eu recebi dentro de uma casa fechada, que é um mandamento, olha, quando você sair daqui, fala o que você viveu e fala para quem você vive. E o cara foi curado. Exatamente, e é legal esses exemplos que você usou, porque a gente consegue trazer eles para o nosso tempo nessa questão da associação social que a gente fez, que foi a questão que foram pessoas que, de certo modo, eram mal vistas naquela sociedade, né? Então, você deu o exemplo da mulher samaritana. E todo mundo aqui sabe que os samaritanos tinham aquele preconceito com os judeus e vice-versa. Então, história, Jesus foi, encontrou aquela mulher e não deixou essa rixa, né, entre aspas, atrapalhar. A mesma coisa com o paralítico, com os leprosos que Jesus curou. São todas essas pessoas que sofriam preconceito da sociedade na época e que hoje, no nosso tempo aqui, no que a gente fez, são pessoas também que sofrem esse preconceito, né? Que estão lá passando por uma situação difícil e que a gente ignora elas. Então... igual eu falei, são aquelas pessoas que são a sociedade tidas como imundas, né? Sim, Exatamente. Se essa pessoa vem falar com você, você acha que você tem que já falar, sai pra lá, vai, sai. Aquela ideia mesmo de que o amar ao próximo, o próximo se alarga muito quando Cristo chega. Tipo, antes era só entre os judeus, o nosso clubinho, mas a partir do momento que Jesus chega, acabou isso, todo mundo é o próximo, ide por todo mundo, e pregai as nações, né, tudo coisa e tal. Exatamente. E isso é muito importante, porque Jesus também vai falar... Deixa eu ver. Mateus. Jesus vai virar e falar assim, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu passei frio, vocês não me cobriram. A pessoa vai falar assim, Jesus, mas que dia que foi esse que a gente não lembra? E Jesus vai virar e falar assim, toda vez que vocês ignoram o seu próximo, vocês estão ignorando a mim. E isso é muito, muito sério, porque o evangelho, quando a gente fala de levar boas novas, o evangelho é transformador. Tem aquela passagem, né, que diz que renovai-vos... Ai, meu Deus, esqueci. Transformar-vos pela renovação da vossa mente, não é? Então, o evangelho nos renova, o evangelho nos transforma. Ele transforma a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga as pessoas. Eu vejo que nos dias de hoje é muito fácil a gente não se importar com o próximo. Sim. É muito fácil eu torcer pro Pablo enriquecer, para ele ir lá e abençoar alguém, para ele ir lá e fazer missões. Entende? Mas qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é o meu posicionamento? Isso aí que você falou é sobre terceirizar, né, basicamente. Sim. Aquilo que a gente tá até conversando em off aqui. Em off? Em off. Em off. Quando as câmeras estavam A desligadas. gente tava conversando em off sobre não terceirizar o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente vai, chega no morador de rua, aí ele tá precisando de uma comida, alguma coisa. Aí, ao invés da gente, a gente que é capaz de entregar... Claro, não é todo mundo que é capaz, mas se você tem a capacidade de entregar uma comida, ao invés de você entregar, você fala, não, meu amigo, vou orar. Jesus vai trazer alguém. Você com um prato de comida na mão aqui, rapaz, eu vou orar. Deus vai trazer alguém. Uma batatinha mas quentinha. Deus já trouxe você, meu amigo. É não terceirizar o que Deus pediu pra você fazer. Sim. Tipo, é isso que você falou. Às vezes a gente fala, não, eu vou orar e Deus vai levantar alguém. Eu entendo que não é todo mundo que consegue. Vai ter uma hora que, tipo, a gente não pode falar assim, rapaz, não, tem gente que não tem condição financeira. Graças a Deus, Deus permitiu que a gente conseguisse organizar uma ação e a gente conseguiu.
Mas é não terceirizar, é pelo menos querer. Porque se você busca, se você quer, Deus ele vai... A nossa ação social desse ano foi uma prova disso. Foi. Eu tava, tipo, ajudando a organizar na logística, né? A gente tinha 2 carros. Um abriu mão do nada. E um sonho. Aí, tinha 2 carros pra caber 20 pessoas. Era tipo um carro de palhaço. Jesus ia ter que... Era mais um milagre. Ia começar a sair gente dentro do carro e não ia parar mais. Aí Jesus foi tão bom que ele... Foi. Rapaz, toma um caminhão pra vocês aí. Nossa, foi lindo de no onde veio caminhão. esse caminhão, não sei. Foi. Mas tem. Rapaz, tava lá do nada a carreta parando na frente e falou, "Ixi." Então, Jesus ele vai provendo, né? É por isso que na palavra também nós vamos ver. É meio ruim eu sei que você tá assim na palavra e não falar onde exatamente, mas depois você pesquisa aí. Fica de lição de casa. Também, né? Mas na Bíblia vai dizer que quando fala que os sinais seguiam aqueles que criam, Sim. que tenham fé, eu acho que vai muito pelo sentido de a fé, ela também chega na parte da ação. Vocês até costumam de falar assim, não, a fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver. Só que acreditar, quando você acredita de verdade, você faz o primeiro passo. É batido a gente falar assim, dá o primeiro passo que Deus vai fazer o resto. Não, você dá o primeiro passo, Deus vai dar o segundo. Você tem que dar o terceiro depois. O primeiro passo é assim, foi o que a gente falou. Vamos fazer ação social. Isso. O segundo, a gente tem que entender o que a gente vai fazer e como. E foi fazendo e foi o que falou. Tipo, na hora que a gente deu os passos e chegou no momento certo, chegou o caminhão. Quando a gente no dia antes comprando as coisas, o Gui falou assim, rapaz, tô com receio de pouca gente ajudar. No outro dia, quando eu cheguei lá na igreja, tinha, sei lá, 20, 25 pessoas. Eu acho que no total devem ter participado uns 45 jovens. Fora as pessoas indiretas, doando. Exatamente, fora as né? pessoas indiretas. Eu acho que a gente tem que colocar, assim, em mente... É uma frase que eu escutei recentemente, que eu já escutei a vida inteira. Mas recentemente ela fez sentido pra mim. Que Deus busca aqueles que estão disponíveis. Nem sempre nós estamos prontos. Mas se a gente tem um coração disponível, tem um coração voltado para fazer, tem um coração voltado para falar assim, Senhor, eis-me aqui. Deus faz acontecer, sabe? As circunstâncias vão mudando, as oportunidades vão chegando e quando você vê, vai tudo fluindo. E é louco que tudo começa como o Biel estava falando, quando você acredita, né? Quando você tem fé. Então, porque a gente às vezes vê os sinais, vê Jesus falando com a gente, vê as coisas acontecendo, só que a gente não acredita, a gente fala, é para outra pessoa. Outra pessoa vai fazer. Exatamente. Outra pessoa vai conseguir arrecadar isso aí, organizar certinho, vai fazer. Mas não, a gente pode fazer. A gente tem essa capacidade, que entra na terceirização também, né? Que a gente não pode deixar acontecer. Imagine se lá atrás, quando Jesus nasceu, os magos lá não tivessem seguido a estrela, não tivessem acreditado. Outra pessoa vai seguir. Rapaz, vou orar E pra aí? outra pessoa Foi seguir. longe agora, é a água da estrela, né? Não, pois é. É porque ele foi José, então Realmente ele brilhante, sentiu. né? Realmente brilhante. Ele sentiu. Ele já foi muitos personagens. Só pra contextualizar, você tá em Marcos 16. Olha, Fiz seu trampo aí, beleza? Não pesquisa. Parabéns pra ele. Pesquisei aí, beleza? Aí, ó. Fiz a boa aí, beleza? Esse... Eu acho que isso que vocês falaram da terceirização, não sei, pra mim tudo me remete a esse versículo, Né? que é do véu que foi rasgado. A partir do momento que o véu que foi rasgado, não tem essa questão de, tipo, o Bastos vai interceder por mim, ou o Bastos vai orar por mim. Meu, acesso à palavra. O Bastos negando que eu acabei de jeito nenhum. Eu jamais faria isso. Tem como. Não, agora todo mundo tem acesso ao Pai, então, da mesma forma como todos têm acesso ao Pai, e todos podem orar e tudo coisa e tal, todos têm a responsabilidade. Eu acho que o Evangelho traz muito isso. A gente fala, boas novas, Jesus te salvou, Jesus isso, Jesus aquilo, mas a gente tem que ter em mente que o Evangelho também traz responsabilidade. Eu sou responsável pelos frutos que eu produzo. Sabe? Sim. Eu sou responsável pelas condutas, eu sou responsável pelo que eu penso. A Bíblia vai falar, eu acho que é em Filipenses, que tudo que é lícito, tudo que convém, tudo que é isso, que é aquilo, que todas essas coisas vão estar na nossa mente. Filipenses mesmo. Eu citei certo? Tudo me é lícito, mas tem tudo. Não, eu tô Mas falando é de outro. Eita. Eita. Ei, Aquilo que for bom, é agradável. Continua que o nosso enciclopédia vai atrás. Corta. O homem é bom de Google. Continua. Não, então Qual que é era o versículo isso. que fala? Era aquele que tudo que for agradável, tudo que for bom. Tá nisso, pensar aí. Nisso pensai. Ah, sim. Mas Agora- eu fui chutando agora outras você vê como outras que o palavreado características. teve um requinte melhor agora, né? Filipenses, Fala aí, bem. ó. Sabe muito. Muito, Estudiosa, né? esquece, né? Esquece a mãe manja. E é na IBD. Não sabe as palavras. Ia. Vale ressaltar. EBD, a mãe. Vai aí. Não me expõe, não me expõe. Quem tá no bastidor aqui já sabe o que a gente tá falando, já Quem depois já sabe, discordou. sabe, Falou quem ia há sabe. muito tempo. Mas isso é uma verdade,
Vamos de novo para mais Bíblia, tô brincando. Mas nós temos até Paulo recomendando várias e várias vezes, principalmente aos filipenses ou aos romanos, aos filipenses. A carta, principalmente ele vai falar sobre essa questão de nós entendermos que você seja gentil, você seja judeu, aquele que se converteu sendo judeu ou não importa os costumes que você tinha antes. A partir do momento que você é confrontado por essa verdade ela não é meia e nem um pouco. Ela é total. E vocês estavam falando sobre essa questão de viver não só o cristianismo no full time, entender que não tem limitação. Às vezes a gente tem que fazer também esse link das coisas. Às vezes nós ficamos com aquela frase que, se for necessário, pregue sem palavras. Mas isso às vezes acaba sendo uma máscara para não falar. Caraca, ele me lacrou, você viu? Acaba sendo uma máscara para não fazer. Não, é uma palavra que é verdade. Se a nossa conduta não estiver reta, a palavra não vai adiantar. Só que é muito cômodo quando a gente escuta assim. Muitas vezes a gente tá no culto, o pastor Osés comenta, pastor Osés, um abraço. Nosso pastor. Tamo junto. Gente, vamos fazer hoje o culto para oferta para missões. Você não pode estar lá, se você não pode orar, doe na oferta hoje. Isso nós também nos acomodamos nisso. Falando assim, se eu estou ajudando financeiramente, a minha vida é muito corrida. Eu não posso parar um dia no metrô, ver lá uma criança pedindo alimento, passando fome, e eu não vou parar para comprar o lanche porque 2 minutos que eu não chego no metrô, eu fico bravo. Isso é encaixar no nosso dia a dia o que é ação social. Não é só a gente fazer um grande evento. Ação social e falar quem é Jesus tá linkado. Às vezes a gente vai realmente só ser na nossa conduta. Você vivendo sua vida na empresa, na escola, na faculdade. Só que às vezes você vai ter que fazer alguma coisa. Nós temos que falar alguma coisa. Ser alguma coisa para alguém. Não só, ele tá orando por mim. Não, ele tá orando e está fazendo o que ele pode. Não só por ele, mas também por mim. Acho que isso é legal porque entra naquela questão da gente entender que isso tudo é um bem maior, né? Não é uma coisa pequena. Isso tudo é em prol do reino de Deus. É você trazer mais pessoas. É o que o Guilherme estava falando no começo. É você chegar e falar, nossa, eu recebi essa notícia e eu preciso espalhar para as pessoas, porque eu quero que elas vão para o mesmo lugar que eu quero estar com elas. E ter esse amor ao próximo, como a gente já comentou também, que entender que não é só uma vez e pronto, acabou. Porque sempre vai ter essa necessidade. Sim. Entender que tudo faz parte de um plano maior. Que não é só o indivíduo, não é só nós, mas sim todo um geral. Muito grande. Tem 2 coisas que eu lembrei enquanto vocês estavam falando. A primeira, eu lembrei enquanto você estava falando. Eu estava lendo Tiago essa semana. E Tiago é incrível, assim. Ele ensina a gente a ser crente, cara. Eu acho impressionante esse livro. Porque ele te dá, na teoria, o que aconteceu e ele já te ensina na prática. Tipo, pra mim é um pão diário, Tiago. Eu gosto muito dele. Beijo, Tiago. Eu chamo de Tiago, cala a boca. Aí, não fale. Não fale. Aí tem Café um... com Thiago Pai. Ai, Jesus Cristo. Desculpa, gente. Aí, no primeiro capítulo de Tiago, eu acho que é o versículo 26, ele faz uma analogia muito boa. Que ele vira e fala assim, olha, não adianta nada você escutar a palavra e você não praticar, tá, meu bem? É a mesma coisa de um homem se olhar no espelho e assim que sair, esquecer seu reflexo. Esquecer quem você é. Gente, isso é lindo. Aplausos para Tiago, por favor. Então, isso é lindo, porque é exatamente isso que o evangelho é. Não tem... É causa e consequência. É causa e efeito? É causa e efeito? Causa e consequência. Mas qual que era o defeito? É isso aí. Vai ser isso. Lei de Newton, né? A ação tem uma reação. Isso, ação e reação. Puxou a lei do meu HD. Né? Esquece. Puxou a lei de Newton aqui, é o nosso momento. Eu tô pensando se eu coloquei meia pra colocar o tema. Então, lei de Newton. É causa e consequência. Newton era meu vizinho. Meu vizinho. Sabia nem ler, coitado. Então. É causa e consequência. Se a gente... É aquilo. Se a gente verdadeiramente receber o Senhor, consequentemente a gente vai produzir efeitos. Exatamente. E tinha uma outra coisa que o Pablo tinha dito que agora eu até esqueci. Vixe. É do trabalho de formiga, né? Porque às vezes a gente tem essa também. A gente só pode sair pra alcançar 50 pessoas ao mesmo tempo. Ou a galera que... aquela galera que fala assim, não, eu vou fazer missões. Porque a ação social a gente pode falar que tá
interligado com missões, Sim, né? sim. A gente pode falar isso. Aí a galera fica assim, não, vou fazer missões. Eu vou pra África. Mas, gente, tem lugar aqui mais perto pra você alcançar. Não julgando você que tá sonhando em ir pra África. Não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é que você já pode começar a fazer missões. Às vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade, um grande público, pra gente começar a agir. Mas isso não é verdade. O nosso trabalho pode ser de formiguinha, né? Exatamente. Não precisa ser tudo gigantesco. Exatamente. Não. Se eu pregar pra uma pessoa, você pregar pra uma pessoa, aqui já são 4 pessoas que se converteu já. De pouquinho em pouquinho. Sim. E também não precisa ser uma pregação de pegar o cara, que nem essa ideia do metrô, pegar alguém no metrô, o cara com pressa, calma aí, varão. Vem aqui, aí prega 20 minutos e o cara com pressa. Pode ser. Cara, eu acredito muito que, tipo, tem aquela passagem. Qual que é o profeta que foi na caverna? Aí Elias. Deus, ele vem no vento, vem no sei o que, num monte de coisa. terremoto, tem um Isso, Deus não tava furacão, nele. tem A Bíblia tudo fala isso, isso, mas não ele tava. não Aí estava. vem uma brisa suave. E ele fala, nisso aí Deus tava. Tipo, as pequenas coisas acho que são as que mais contam. Tipo, mais contas. Não, as pequenas coisas. As pequenas coisas são as que mais contam. E, tipo, de novo, rapaz. Não é possível. Não, passa dos contas, passa das contas. Tipo, às vezes um pequeno abraço. Às vezes você chegar num lugar, numa igreja, tipo, um abraço, fala, cara, Jesus te ama. Mesmo que eu saiba, eu sei que Jesus me ama, mas Ah, mas é tipo um você relacionamento. Eu preciso demonstrar pra minha amada que Pessoas eu às amo vezes precisam ela. ouvir, Pra né? minha Pra ter amada, aquela exatamente. ter a reafirmação É, daquilo, dá né? aquela Pô, questão no realmente. coração. Você fica, rapaz, não é que Jesus me ama mesmo, rapaz. Não, Aí é você já verdade. desabe. Esse trabalho que você falou de formiguinha é doido porque, assim, a minha casa, ela foi alcançada por uma pessoa assim. Aí. Sério? Porque a gente viveu uma situação muito, muito escassa, muito complicada uma época. E tinha um... Nem sei como ele conheceu a gente. E ele, um rapaz, e ele tinha um ponto de pregação. Tipo assim, na garagem dele ele pregava e tal. E aí ele, não só ele, mas outras pessoas que conheciam, iam lá em casa e falavam assim, gente, quero fazer uma oração por vocês. Aí a gente começava a conversar, ele falava um pouco sobre a palavra. E é doido que, igual o Gui falou, às vezes não é uma grande pregação, não é um grande estudioso, mas é a vontade de estar lá e de fazer. É. Tipo assim, eu lembro que eu brincava com uma vez esse irmão, quando ele foi ler a Bíblia, ele leu praticamente tudo errado. Exodo. Exodo, Geneseses. Só que depois que ele lia, quando ele começava a falar, a nossa realidade mudava. A gente não tinha dinheiro pra pagar conta, a gente não tinha muito alimento, a gente não tinha muita coisa. Difícil acreditar. Mas a gente vivia naquela situação. E quando aquele homem, ele falava sobre o Jesus que ele servia, eu lembro que a gente vivia uma realidade completamente contrária de uma normalidade familiar. E minha avó era fumante desde os 14 anos. Eu fui criado pela minha avó. Depois que ele começou a falar quem era Jesus dentro de casa, minha avó começou a ir todos os dias no culto dele. E a gente era frequentante, aquele frequentante, tipo assim, que ia só às vezes, ia perto do Natal, perto do Ano Novo. Minha avó, ela começou a ir pro ponto de pregação. Minha avó, ela começava a falar assim, antes a gente ficava em casa, toda gente, como a gente vai pagar conta esse mês, como a gente vai fazer isso? Minha avó, ela começou a falar assim, como que eu vou parar de fumar? Eu tenho que parar de fumar pra Jesus me aceitar. Então, tipo assim, esse trabalho de formiguinha, às vezes ele é injusto. Porque não tem reconhecimento. É verdade. Se a gente falar assim, você vai falar, Gabriel, onde está esse cara hoje? Ele tem uma pequena igrejinha, numa garagem, até hoje. Aí a gente vai ter a mesma coisa, a reflexão quando a Bíblia fala sobre Paulo. E sobre o contexto que Paulo vivia. As pessoas olhavam pra ele e falavam assim, não tem como Deus estar com você. Os religiosos da época. Mas por quê? Olha o que você está passando. Olha a situação que você está vivendo. Cadê o reconhecimento de Deus nisso? Só que você fazer esse trabalho de formiguinha vai além disso. Se não fosse essas 2, 3 pessoas lá atrás que visitavam a gente, davam uma cesta básica e falavam assim, olha, a cesta básica não é nada. A roupa que eu tô dando pra vocês não é nada. O que importa é isso aqui. Minha avó não tivesse convertido antes de falecer, a gente não estaria tendo isso aqui, porque eu não estaria aqui, provavelmente. Provavelmente não, com certeza. Então, o que Deus faz na vida da gente. Eu era só um baterista. Era só um mesmo negócio. Mas é muito fora do que a gente leva como certo e errado, justo ou não. É uma outra perspectiva, né? Não é um olhar mundano. É muito além, Eu acho né? que um ponto importante sobre isso, até pra gente não se desanimar, né? Não ficar triste com a situação dessas coisas de reconhecimento, é ter em mente aquilo que tá falando
não sei se é em Daniel, não lembro, mas que o galardão tá no final, né? O nosso reconhecimento não tá aqui. É quando a gente for pro paraíso, pra ter com o céu. É lá que vai estar o galardão, lá vai estar, a gente vai ver os frutos. E eu acho interessante porque, por exemplo, na sua situação, o rapaz, ele pregou e creio eu que ele conseguiu ver vocês se convertendo. Sim. Mas a Bíblia vai falar, em algum lugar que eu não lembro, mas é no Novo Testamento, vocês viram que eu sou bem ruim de referências, a Bíblia fala assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Às vezes a gente começa dando a plantinha pro solo fértil. Aí vai vir uma outra pessoa... uma sementinha, obrigada por me explicar. Tinha plantinha, já tô vendo lá na frente, eu já quero ver. A moça das plantinhas. A moça das plantinhas errou aqui. Aí, às vezes, você vai lá e dá a semente para um solo fértil. Aí vem, por exemplo, o Pablo e rega, mas é Deus que vai dando crescimento. E, às vezes, quem vai enxergar é só o Gil. Entendeu? Sim. Mas é essa a importância do trabalho de formiguinha que você falou. Às vezes o rapaz podia nem ter essa expectativa de ver você e a sua família se convertendo. Que Sim. bom que ele viu, assim, que graça que Deus deu pra ele. Sim. Que oportunidade. Mas, de todo jeito, o trabalho dele teria sido válido. Por Sim. conta disso. É sobre constância, né? É sobre isso. É sobre constância. De pouquinho em pouquinho Deus vai até chegar que nem um dia o Gabriel foi oração de alguém. Você não pode nem conhecer, meu amigo. Você passou por a gente. Todo mundo aqui. A gente passou por alguém na rua, vou usar o Gabriel que foi o exemplo da vez. Uhum. Fica de exemplo aí, beleza? O Gabriel passou na rua, alguém falou: Senhor Jesus, salva a vida desse homem, desse garoto. Desse mancebo, desse cuide desse menino. Aí, ali foi a primeira semente. Aí, pá. Aí, o menino aí hoje. Olha aí como é que tá. Olha que deu maravilha. Olha que Deus faz. Mas é isso Pregador de mesmo. multidões. E quando a gente está falando do impacto do Evangelho e do impacto de Cristo na vida das pessoas, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai vendo um grande movimento. Então, por exemplo, a gente fala que é essa questão de trabalho de formiguinha, mas a gente consegue alcançar o Gabriel Bastos, aí depois a gente alcança o Pablo, aí a gente alcança o Gil, aí a gente vai alcançando e a gente muda uma realidade. É aquela questão que a gente estava conversando no off novamente, sobre avivamento. Quando a gente fala de avivamento, a gente espera que o avivamento venha para nós. Assim, Senhor, vem e me aviva aqui. Aí você já pensa em você vivendo aquelas coisas, e Atos 2, e isso e aquilo. Mas o avivamento, quando vem para todos. Vai ficar fora dessa igreja. Dessa igreja, não. Mas vai ficar fora, entendeu? Das 4 paredes da igreja. Sim. Vai alcançar a minha família, vai alcançar a família de uma amiga que não é crente, vai alcançar todo mundo. E as coisas vão mudar, entendeu? Por exemplo, o que você estava falando, aquele negócio da violência? Lembra que você Do índice de contou? violência? É uma das fases, acho que é a terceira fase do avivamento, alguma coisa assim, né? Que ele, como você falou, ele vai pra fora aí. É que o avivamento, ele vai... Obviamente, às vezes, o pessoal pensa que é uma grande sensação, um grande mover dentro do prédio que nós estamos físico, né? E muitas das vezes esse avivamento, vamos assim, como vocês estão falando, é, na verdade, avivar em nós aquilo que nós recebemos, que é a palavra, que é Cristo, que é as boas novas, que é espalhar tudo aquilo e viver um aviver geral, né? É que o que eu tava falando, obviamente ele começa dentro, ele vai para fora, ele tem que impactar a nossa vida e a nossa sociedade. Tem que impactar com mudança de caráter, tem que impactar com a mudança de ética, de conduta, de tudo. Então, assim, nós vemos grandes avivamentos em cidades, nós vamos ver isso acontecendo nos Estados Unidos, nós vamos ver isso acontecendo na Coreia. Todos os grandes avivamentos, País de Gales, o que aconteceu? As pessoas foram impactadas e a sociedade foi mudada. Sim. As pessoas foram impactadas. Gente, se eu não me engano, o avivamento da Coreia começou com um homem em uma assembleia de uma igreja confessando: eu pequei, eu falhei, meu amigo faleceu e ele deixou a sua fortuna para me cuidar e eu tenho roubado a família dele. Eu preciso desse perdão. O próximo levantou e falou: olha, eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho traído a minha esposa. Aí passou pro próximo. E depois aquela igreja viveu um boom espiritual gigantesco. A sociedade foi alcançada. A violência diminuiu. A fome diminuiu porque as pessoas começaram a se ajudar. O índice de emprego subiu.
Então, assim, tudo é afetado. Tudo é mudado. Então, só para complementar o avivamento aí, volta. Nossa, eu fiquei sem palavras aqui. Mas é isso mesmo. É isso que a gente estava comentando. Não tem... a gente volta tudo que a gente já disse, né? Desde que a gente começou. Não tem como a gente ser alcançado por Cristo e não ser transformado por Cristo. Não tem como a gente continuar a mesma pessoa. Não tem como a gente continuar agindo da mesma forma. Porque nós estamos... quando a gente fala de transformar a nossa mente, renovar a nossa mente... do que a gente precisa renovar? Qual que é o padrão que está acontecendo agora? Agora, saúde. Desculpa. Não, Obrigado. tudo bem. Amém. Agora, a gente está inserida numa sociedade completamente egoísta. Assim, no mundo capitalista que a gente só sabe visar o lucro. Então, a gente está sempre visando o que a gente vai lucrar com aquilo, porque tudo é lucro. Tudo é lucro. Do que eu vou tirar vantagem disso? Ou, nossa, ainda é pior. Não, às vezes, o que você vai lucrar, mas o que você vai perder. Se eu der o lanche que eu acabei de comprar pro Pablo, quanto que eu vou perder? Eu vou ter que gastar 2 vezes. Então, a gente perde pro Pablo ainda, você tem que ser 2 lanches. Que isso? Se eu ajudar o Pablo. Eu não sou o Pablo, tá? Lembrando que eu sou o Gabriel. Não foi eu que peguei o lanche. Então a gente... Brincadeira, gente, só pra descontrair. Eu perdi a linha. Enfim, então a gente sempre fica pensando nessas coisas. Não, às vezes, só o que eu vou ganhar, mas o que eu vou perder. A gente é muito egoísta, né? A gente é muito egoísta por natureza. E aí, agora pra gente cair, tirando um pouco da brincadeira. Tirando um pouco da brincadeira. A gente Eu tava falando tirando um pouco- sério. Não, é que eu sou O palhaço quer fechar o circo, Eu né? É que eu só tenho uma Aí piada a gente agora tá que. Só tenho uma perdendo piada o agora que rumo, bateu né? pesado, bateu pesado. Isso é Jesus fazendo. Fique tranquilo, eu retiro o que disse, falei brincando. 1 João 3,17 fala sobre isso também, sobre, não sei mesmo quem é. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É sobre isso, sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, né? Mas é sobre não ser mesquinho, tipo, como que é o amor de Cristo te alcançou, sendo que você tem bens e tem um cara ali que não tem nada e... Não quero não. Você se torna apático. Exatamente. Na verdade, você passa por uma pessoa com necessidade, você se torna apático. Você se torna completamente inerte. E aí agora eu vou falar da lei de Newton, porque você me deu a brecha. Aí a gente vai sair da conversa, deixa só os dois, beleza? Os dois Não. intelectuais. Mas a lei de Newton não fala exatamente sobre isso, mas fala nesse sentido de, tipo, se você tá de uma forma, se não tiver nenhuma força externa aplicada em você, você tem a tendência a continuar do mesmo movimento. Então, se você tá inerte e não tiver nenhuma força externa te transformando, você tem a tendência a continuar inerte. Se não for a força externa do próprio Deus, criando transformação da nossa mente, fazendo alteração na nossa vida, a gente continua do mesmo jeito que a gente tá sempre. A gente não produz frutos, a gente não é transformado, a gente continua como esse versículo aí tá dizendo, entendeu? A gente vê a pessoa passando, sim, necessidade, mas, assim, realmente, a hug, né? Eu não posso fazer nada. Então, assim, não tem como. É isso, rapaz, eu não sei nem comentar. Anota hug que eu vou precisar. Hug, hug é um abraço. Hug é tá. marca de fralda, hug. Se eu soletrar abraço aqui, eu acho que eu erro no ar. Vai entrar naquele... Põe a cedilha no lugar errado. Né? Vai entrar naquele tópico que a gente comentou, né? Que é do você ver e falar, não, outra pessoa vai fazer, né? Sim. Que no caso. O caso que a gente vai ver Jesus usando as parábolas, né? Como, obviamente, um mestre. Falando sobre o bom samaritano, né? A passagem, a parábola do bom samaritano. Que o primeiro sacerdote ele passou, não se importou. Provavelmente ele tava pensando, rapaz, tem que arrumar roupa hoje. Tem que chegar lá, aceitar o sacrifício do pessoal. Seguir minha vida. Aí veio o levita, passou, deve estar pensando, hoje eu tenho que ir pra igreja arrumar a igreja. Deus tem que, né? Tá tudo bonitinho pra Deus manifestar lá. Deus tá querendo, aí passou pelo homem ali ferido, ele tá lá. Mas aí Deus tá lá na igreja, né? Deixa ele aí. O egoísmo passou bem longe. E aí vem aquilo que... Vem o tal bom samaritano, né? Não cita de onde ele veio, pra onde ele vai, o que ele faz, o que ele fez. Mas não cita, aliás, nem se ele era realmente uma pessoa que estava indo pro templo. Mas ele chega, pega aquele homem, leva até um lugar, fala, cuida dele aí. E quando eu voltar eu pago tudo que ele consumir. Ele tá falando realmente nesse sentido. Se o seu egoísmo é pensar, eu tenho que ir para a igreja
adorar por mim e quem eu tô passando em volta, o problema é dele, ele que se vira, não sei como chegou nessa situação e nem quero saber, a gente tem que começar a repensar. Porque a gente tá vivendo igual esse pessoal que Jesus tá usando essa parábola para repreender eles. Porque quando a gente olha, a gente fala, nossa, que fofinha essa história. Olha como Jesus eu era um homem ferido. Não. Nós somos feridos, somos pecadores. E Jesus morreu por nós por graça e misericórdia. Amém. Só que ele tá falando exatamente sobre isso. Olha, se você tá focado só no templo e no caminho, você tá esquecendo de quem tá ferido. Toma cuidado. A gente tem que acordar pra esse lado aí. E isso é legal que entra já num ponto que a gente pode até sair um pouquinho da religião, sair um pouquinho desse âmbito de crença e de igreja, que é que a gente vive uma sociedade, né? E o ser humano, querendo ou não, por mais tímido ou recluso que você seja, o ser humano ele precisa viver com outras pessoas. Sim. Ele precisa viver em comunhão, né? Em comunidade. E a gente vive numa dessa, né? Então, como que a gente pode dizer que a gente vive uma sociedade, ver um pedaço ali dela e falar, deixa pra lá. É uma pessoa também que tá ali sozinha e que precisa desse amparo, precisa de ter convívio com outras pessoas também. Entra naquela questão do versículo do corpo, né? Que, tipo, somos todos um corpo e se o meu dedinho se machuca, eu tenho que sentir. Sim. E quando a gente fala somos um corpo, às vezes a gente acha, tipo, somos um corpo igreja, entendeu? Se o Bastos ficar doente, como ele ficou dengoso durante muitas vezes... Ficou dengoso. Tadinho, teve muita dengue, né? Pai, foi 2 vezes, tá? Respeito. Rapaz, Eu vi, eu passei e infelizmente voltei. mosquito gostou. Rapaz, É bastante sangue, né? O mosquito falou, rapaz, esse recipiente lá tá bom, hein? você falou, não fui eu. Droga. E aí, não é só eu ver o Bastos e pensar, ai meu Deus, sabe, me importar com ele, mas um corpo como um todo, sabe? Um corpo como a igreja, um corpo como a própria coletividade que o Pablo falou, sabe? Eu acho importante. E, né, ele me deu abertura para falar daquela frase da alcateia. Ai, Lá vem. eu tenho um sorriso Somente desse o tamanho. necessário. Conhece o obreiro Mogli? O obreiro Mogli vai falar uma coisa super pregava importante. muito pros ursos, viu? Pros lobos. É que tem um lobos. urso, desculpa. Ele pra Tem mim é o lá, personagem. Ele é o tem lá. favorito, ele pra mim ele é o Você favorito. acha? Eu acho, na animação, então, ele é maravilhoso. Ele é Não, a maravilhoso. animação eu tenho boiando. vontade de assistir o filme, eu comecei a assistir. Eu É achei muito bom, tá? É muito bom. O filme tem uns 3. Ele vai falar... Não, mas o Live live action é action. muito bom. O live action é muito bom. Ele vai falar uma coisa muito importante, que a força do lobo está na alcateia. E a força da alcateia está onde, Gil? No lobo. Disse tudo, menino Mogli. A gente precisa se construir esse pensamento de comunidade. Sim. Que também é um pensamento contrário ao mundo. Esse pensamento de que nós somos responsáveis e somos... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Claro. No sentido de que nós somos responsáveis por ajudar o nosso próximo, por sentir a dor do nosso próximo, né? Eu acho que entra muito essa questão. Sim, tem outro versículo que cita também, né? Que fala que, ó, quão bom e quão suave seria que os irmãos vivessem em união, né? Nossa, é verdade. A gente tá citando vários versículos aqui, você viu que a gente não dá referência. Não. Procure. O que importa é Procure. que tá marcado no coração. E se sentia você a ler hoje? Vai lá, fala assim, onde tá escrito Procura. isso? Aí procura lá, já leu um versículo. 2, 3, a gente citou uns 10 aqui. Você Foi. vai ler pelo menos um capítulo hoje, beleza? Beleza? É verdade. De nada. Ó, Seu batemos devocional. a meta, né? Mas isso de união e viver em comunidade é mais do que necessário. Uma época, eu fiz um curso com a Jocum, que é missionários reconhecidos mundialmente. Fala dele, Bom, fala né? dele, fala dele. Fala. Fala dele. Ainda fui esperto, fiz na época do Covid, rapaz. Fiz a EAD. Glória. Olha, Gente, viver em união é bom, mas esse negócio aí de locação, às vezes, né, não é tão legal. Mas, enfim. E um dos professores, numa das aulas, ele comentando sobre exatamente isso. Nós não limitarmos o nosso alcance do que Jesus pode fazer. E ele falou que, em um determinado tempo, ele e um grupo da igreja dele começou a tentar evangelizar as pessoas que eles viam que ficavam à mercê da sociedade porque eram imigrantes. E eles começaram a falar. Só que ele falou, teve um problema que uma galera já começava a falar português. O pessoal que vinha do continente africano, por já ter uma cultura ali misturada, já falava português. E o dia veio uma pessoa de um outro contexto. Ele falou, quando chegou uma mulher com uma burca, a gente não sabia como falar com ela. A gente não sabia entender como falar para ela. Aí ele falou que arrumaram um jeito ali dela, durante a palavra, ter um tradutor pelo celular, e a pessoa ia falando para ela.
E eles falaram que eles acharam muito doido que, enquanto eles falavam, um dia ela começou a chorar e ela pegava o celular e começava a gravar. Aí eles falavam, mas por que ela tá gravando a pregação, né? Será que espião? E eles falaram assim, e ele falou, eu me senti muito, ele falou, eu sinto muita vergonha disso. Mas eu comecei a achar assim, o que essa mulher tá gravando a gente? Isso não é normal. Todo mundo vem aqui, escuta, vai embora, a gente dá um pouco de alimento, ajuda com a roupa, eles têm alguma conta pra pagar atrasada e vão embora. E ela falou que essa mulher, ela ficava chorando e gravando, chorando e gravando, chorando e gravando. E aí ele falou que um dia ele chegou nela e falou, por que você tá gravando? Aconteceu alguma coisa? E antes disso ela já tinha se batizado. Ele falou, você já se batizou, você faz parte. Ela, não, é que... Lembra que eu falei que daqui a um tempo eu tinha que voltar pro meu país? Lá nós estamos vivendo uma guerra, lá tem um problema civil muito grande. Mas meus pais estão lá. Eu consegui vir pra cá e eu preciso voltar. Porque eu não sei quando essa guerra vai acabar e se um dia eu vou voltar pra lá sem guerra. E pode ser que nessa guerra meus pais morram. Nossa. Só que no meio dessa guerra eu encontrei Jesus aqui. Eu não posso deixar que meus pais morram numa guerra sem escutar quem é Jesus. Boas novas. E quando ele falou isso, eu tava... Confesso que até aquele dia eu tava levando um curso um pouco... Por ter. Aí quando ele falou, eu falei, cara, como que pode? Era um culto que uma mulher chegou, aí ela começou a fazer parte, se batizou. E essa mesma pregação vai chegar lá pro Ocidente. Nossa. Vai pro outro lado do mundo. Então, às vezes, a nossa atitude... E a gente tava falando isso lá atrás, quando eu contei... A gente tava falando sobre o rapaz que veio da minha família. Às vezes, a gente já limita isso. Sim. Mas primeiro eles mostraram pra ela o que era ser uma comunidade. Olha, você tá longe de casa. Eles fizeram a alcateia. Pra alegrar a Thaís falando disso. Obrigada. Eles se uniram com ela e entenderam as dores dela. E depois ela falou assim... Ela, imagino, né? Vamos fazer uma analogia. Ela olhou e falou, tá, agora eu entendi que a força é da união, mas é uma união com Jesus. Eu tenho que levar isso lá pra onde eu morava. E a gente tem que viver isso. Nossa. Parece que é batido, mas a gente tem que viver isso. A gente tem que viver na alcateia, na união da nossa igreja e ir pra fora e falar assim, eles têm que entender que a força dessa união. Eles têm que fazer parte disso com a gente. Eles têm que entender isso. Eu tenho que parar de falar assim, não, eu sou a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. A gente tem que mostrar pra eles, olha, você também tem que ser. É. Melhor coisa que tem, você pode fugir de guerra, você pode ter todas as coisas. Mas ser próspero não é só ter uma quantidade muito grande de coisa. A gente escutou isso no culto que a gente foi ontem. Prosperidade é você falar assim, em tudo que eu tenho feito, Deus tem abençoado. Por quê? Porque eu sou um com Ele. E se eu sou um com Ele, outras pessoas têm que ser um comigo para nós juntos sermos um Sim. com Ele. Paulo vai falar isso, né? Ele vai virar e falar assim que... eu já passei por muita coisa. Eu já tive fome, eu já tive comida em abundância, eu já fiquei doente e eu já estive saudável. Mas em todas as coisas eu encontro contentamento. E aí ele vira e fala que tudo pode naquele que o fortalece. Ele pode passar por todas essas circunstâncias. Passar bem, passar mal. Passar bem, passar mal, mas passar com Jesus. Daquele versículo que, rapaz, você fica... Você fala, meu, Paulo, de verdade, você foi o cara aqui. Parabéns. É muito forte esse versículo. É muito forte esse versículo. Essa ideia de que a vida é uma inconstância, né? Às vezes a gente tá no alto, às vezes a gente tá no baixo, às vezes a gente tá saudável, às vezes a gente tá doente. Mas se a gente tiver firmado a nossa casa na rocha verdadeira, que é Cristo, a gente pode passar por todas essas coisas e não seremos abalados. Vai estar passando qualquer dificuldade, Deus vai estar lá. Sim, o tempo todo. E nossa, esse papo é muito bom, né? Muito bom. Você vê como que o papo vai fluindo. Vai fluindo. Tem hora que a gente nem percebe, né? Nem percebe. E... Bom... É o que tivemos para hoje. A lição que fica é que a questão do... Tem um ditado africano muito legal. Só vou fechar, porque aparentemente eu faço muitas referências. Desculpa, eu falo muito. Mas tem um ditado africano que fala assim, que quando você bate o tambor, você não sabe aonde esse som vai chegar. Lá na África, eles tocavam um tambor para chamar as pessoas, não sei se é para avisar que tinha guerra, que era a reunião da tribo, uma coisa assim. Então, a conclusão que eu acho bacana a gente deixar é que quando você faz uma ação social, quando você ajuda uma pessoa, você não sabe quem isso vai alcançar, até onde isso vai, qual é a extensão da pessoa, do som.
Entendeu? Então, onde Cristo pode chegar? Cristo, nessa história que o Bastos contou, chegou em famílias, numa família inteira, contando para uma pessoa. Se a gente puder ajudar uma pessoa e falar de Jesus para uma pessoa, a gente não tem noção de quantas vidas podem ser impactadas. É verdade. É isso aí, gente. Muito bom. Então, esse foi nosso primeiro episódio. Agradecemos a presença de vocês. Obrigado, E gente. fiquem atentos para os próximos. Compartilha aí, hein? Compartilha, ajuda a gente, por Quando as favor. pessoas ouvirem, Espalhe as boas novas. Espalhe as boas Jesus é bom novas. demais. Né? Nós não é tão Jesus bom é assim, bom mas demais. Deus é bom, viu? Deus é Jesus é muito bom, melhor, rapaz. tá bom? É isso. Tchau. Obrigado. Tchau.